Abra comigo, livro de Atos. Abra aí, por gentileza. Livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus. Eu quero liberar algo especial sobre a sua vida. Atos dos Apóstolos. Por gentileza. Desculpa, eu falei 4, mas na verdade é 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Todos acharam, amém? Nós vamos ler 3 trechos, e o primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Vai lá agora em Atos capítulo 13, por gentileza. Atos capítulo 13. Folhei um pouquinho a Bíblia. Atos capítulo 13, o verso 2. Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Todos acharam, amém? Vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O último trecho, vai lá no final da Bíblia, Apocalipse. Por gentileza, Apocalipse capítulo 1, e nós terminamos a leitura. Apocalipse capítulo 1. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, ao qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque seremos expostos a essa palavra que é viva e eficaz, com uma certeza que ela produzirá em nós o efeito já projetado pelos céus. Pai, perdoa os nossos pecados. Às vezes nós pensamos o que não é para pensar, falamos o que não é para falar e agimos de forma incorreta, mas nos diminuímos diante de Ti, para que o Senhor venha nos perdoar e para que o Teu nome venha ser exaltado sobre a nossa vida. Fale conosco, Espírito Santo, e que toda a problemática ao qual o nosso coração e a nossa mente está envolvido, qualquer problema, Pai, que venha ao nosso pensamento agora, qualquer dor física, emocional ou psicológica, que o Senhor venha retirar, para que o nosso coração e a nossa mente sejam um campo fértil, para que a semente da Tua palavra venha a ser semeada e venha frutificar da maneira que Tu queres. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, escute isso. Nós lemos 3 trechos da palavra de Deus agora. E esses 3 trechos, você vai encontrar 3 nomes de homens gigantes, homens significativos demais para o Evangelho. Essa significância desses homens não se refere somente às suas qualidades, não se refere somente às suas projeções, mas se refere também a quem eles servem. Nós entendemos que se não for a Deus na nossa vida, nós não seríamos e não faríamos nada. Se não fosse a boa mão de Deus sobre nós, eu acho que alguns de nós, inclusive eu, já não estariam nem mais vivos. Se não fosse Deus a nos proteger, a nos guardar, a nos amparar e a derramar sobre a nossa vida a graça dele, nós não estaríamos aqui nessa Santa Ceia. Então, a significância que esses homens têm parte do princípio do Deus que eles servem. Pastor, o senhor está falando de quem? Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João e eu estou falando de Paulo. 3 homens que no Novo Testamento foram referências gigantes para aquilo que Deus manifestou. 3 homens que foram necessários
para aquele momento do Evangelho. E quando eu falo da necessidade, eu não estou falando que era somente eles que Deus poderia usar. Não, Deus usou muitos homens e muitas mulheres. Mas esses 3 homens, eles tiveram as suas histórias marcadas com o desenvolver daquilo que Deus queria fazer no mundo, na nação, através das suas vidas. E a primeira qualidade que eu quero destacar desses homens era o coração disponível que eles tinham para a obra do Senhor. Pedro, João e Paulo, os 3, foram intensos em se entregar para Deus, para que Deus cumprisse na vida deles e através da vida deles. Às vezes nós queremos, irmão, e eu me encontro às vezes nesse quadro, nós queremos tantas coisas de Deus, mas nem sempre estamos disponíveis para aquilo que Ele quer. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós precisamos. Nós queremos que Ele esteja disponível para a nossa necessidade, mas nem sempre eu e você estamos disponíveis para aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, no nosso ministério. Aprenda uma coisa: a casa que você vive foi Deus que te deu. A família que você tem foi Deus que te deu. O trabalho, os negócios, a faculdade, tudo na sua vida foi Deus que projetou e Deus que sonhou. E quando Deus te entregou tudo isso, Ele viu em você a maturidade, a responsabilidade e o equilíbrio de conduzir todas essas coisas, mas sem deixar elas interferirem naquilo que Ele é para a sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Melhora isso? Melhor. Deus não vai negociar comigo e contigo a primazia que Ele tem que ser para a nossa vida. Deus sabe aquilo que você faz, Deus sabe quais são os seus sonhos, e tudo aquilo em que você está projetado, foi Deus que te colocou. E eu volto a te dizer, entendendo a eternidade, que você tinha equilíbrio para cuidar de tudo, sem perder a presença e sem deixar de entender que Ele tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Quando você deixa Deus ser o primeiro lugar na sua vida, eu não estou falando só da graça que vai emanar dos céus para você. Eu não estou falando só do conhecimento que você vai ter da palavra de Deus. Eu não estou falando só dos dons que Deus vai manifestar. Mas eu estou falando da forma que você vai ser utilizado na casa dEle, na obra dEle, da maneira e do jeito que Ele quer. Escute isso. Eu venho de uma geração, ou melhor, eu fui ensinado por uma geração. E muitas das vezes eu ouvi alguns, não todos, dessa geração dizendo: eu já fiz muito, eu já me dediquei muito, eu já me doei muito. E eu sempre fiquei com uma interrogação na minha cabeça em querer entender como é isso para a obra do Senhor. Quando nós falamos diante de uma empresa que nós estamos na frente, dá para entender. Quando nós falamos diante, sabe, do aspecto familiar, até dá para começar a entender. Mas quando nós estamos falando da obra de Deus, quando nós estamos falando do reino de Deus, um reino que não tem fim, como posso eu já ter feito tudo e posso ter feito muito? Quando nós falamos de uma obra em que ela não acaba, em que não teve um início e não terá um final, eu não consigo projetar o final da minha história diante dessa obra, sem ter a certeza que Deus já fez tudo o que Ele queria fazer, e sem ter a certeza que Deus já me usou em todas as maneiras que Ele queria me usar. Todas as semanas eu paro pelo menos um tempo para conversar de uma forma especial com Deus. E eu sempre pergunto a Deus: Deus, o que tu queres do meu ministério? O que tu queres da minha vida? O que tu queres da minha casa e da minha família? Porque se tem uma coisa que eu tenho medo é de não estar no centro da vontade de Deus, achando que estou fazendo muito, mas os céus olhando para mim e falando que eu não estou fazendo nada. Achando que eu estou projetado no caminho certo e os céus olhando para mim e dizendo que não era isso que Ele queria para o meu respeito. Então eu tenho muito cuidado em estar disponível para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus deseja fazer e para aquilo que Deus deseja projetar. Deixa eu confessar algo para você. Quando eu fui morar onde eu estou morando há uns 3 anos e meio atrás, eu fui morar lá, um prédio bom, sabe, uma vizinhança boa. E aí eu comecei a gostar do lugar, né? Já conhecia a rua, sempre fui criado ali. E aí eu fui o segundo morador do prédio, começou outros moradores a vir, um prédio com 16 apartamentos. E aí no meio do percurso Deus me mostrou aquilo que Ele queria manifestar através da minha vida naquele lugar, da minha casa, da minha família, das minhas filhas. Deus começou a fazer pessoas baterem na minha porta.
Deus começou a me dar um acesso aos vizinhos que eu não tinha. E ali eu comecei a falar da obra de Deus. Ali muitos descobriram que eu era pastor. Eu comecei a falar do evangelho para alguns. Eu tive a honra e a graça de batizar a minha vizinha de 82 anos, né, lá no antigo templo, né, e hoje é serva de Deus deste lugar. Eu vi uma vizinha minha que estava morando em São Paulo aqui no meu aniversário, voltou para o Rio, estava aqui. Hoje eu estou falando do amor de Jesus para um outro vizinho que está morando acima de mim. Um outro vizinho disse que sempre viu em mim uma paz que ele não sabe de onde veio. Eu falei que era a paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Jesus Cristo. E ali eu comecei a anunciar o evangelho. Pois bem, as coisas começaram a ficar feias no lugar. Começou a dar tiro. Começou uma guerra numa favela daqui e numa favela dali. Eu falava com o pastor Toninho, vou me mudar. Falava com os pastores, quando a vida ele me ouviu, meu irmão, vou me mudar, estou com medo. Estou com medo. Um dia passou, né, eu não vi, foram os meninos, amigos meus que me mandaram, um drone com uma granada de uma favela para outra. Eu falei, misericórdia, passou pertinho da minha rua. Se essa granada solta, minha filha, a gente ficou com medo. E aí eu comecei a procurar, vou embora. Vou sair, vou morar não sei aonde, vou morar. Comecei a procurar. E aí, de repente, eu falei com a Michelle, vamos embora. Ela não queria, de repente ela falou, vamos embora. Ela falou, antes, o Rio de Janeiro está todo ruim. Eu falei, mas tem lugar que está pior. Vamos procurar um lugar que esteja menos pior. E aí eu achei um lugar bem bacana. Eu falei, é aqui. Aí, enquanto a gente visitava esse lugar, a Michelle falou assim, Anderson, eu pedi para Deus te dar paz no coração, se realmente esse lugar, porque aos meus olhos é um lugar muito bom. Aí ela falou, Deus te deu paz? Eu falei, fiquei calado. Ela, já conheço o teu calar. Um lugar muito bom, irmãos, uma moradia bem tranquila, sabe? Segurança privada, um negócio muito bom. Quando eu falo segurança privada, é segurança privada mesmo, sabe? Um lugar muito bom. Só que Deus não me deu paz. E aí eu comecei a questionar Deus, um lugar bom, um preço acessível, sabe? Vai ser bom para minha família, vai ser bom para minha casa. E aí, de repente, Deus não me deu paz. E uma das respostas de Deus para o meu coração sempre foi paz. Em eu pisar sem medo nenhum, em se eu falar sem medo nenhum, em eu entrar sem medo nenhum. Eu falei para Michelle, não tenho paz. Ela falou, então, ou a gente continua procurando, ou não é para a gente sair daqui. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, segura mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, não sai daí não. Aí eu falei com a Michelle, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu falei, Deus, mas eu quero sair, eu quero ir embora. E Deus falou, calma, você vai sair daí, mas segura só mais um pouquinho. E aí eu entrei num conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. Eu entrei num conflito com os céus e falou, eu sei, mas o senhor sabe que está perigoso, né? Uma rua que era muito tranquila, uma rua que era muito pacífica. O pastor Márcio conhece lá. Hoje é a rua onde passam os carros roubados de uma favela para outra. E eu falei, não, essa guerra não tem como eu continuar aqui. Deus, o senhor tem que me levar para outro lugar. E Deus falou, espera só mais um pouquinho. E aí eu entendi que eu precisava estar disponível para aquilo que Deus quer. Porque a realidade é que para onde eu fosse no Rio de Janeiro, qual o lugar que não tem guerra no Rio de Janeiro? Qual o lugar que não está perigoso? Qual o lugar que nós passamos que não está problemático? E aí o Espírito Santo falou comigo numa madrugada dessa, calma, o projeto que eu tenho para você aí ainda não terminou, ainda não acabou. E aí eu entendi que eu precisava estar disponível um pouco mais para o Evangelho e entender que a complexidade daquilo que Deus vai fazer depende daquilo que eu vou manifestar através dele naquele lugar. Depende daquilo que eu vou realizar através da vida dele naquele lugar. E aí, de repente, né, eu vi um novo vizinho. E aí eu acabei botando o carro na vaga dele. Porque o apartamento estava vazio, a vaga era muito boa. A vaga coberta. E aí, de repente, eu soube que ele não gostou. E aí o porteiro veio falar comigo, rapaz, a vizinha daí agora é braba, irmão. Não bota o carro aí, não. Aí eu falei, tá bom, não tem problema. O que eu fiz no outro dia? Botei o carro lá de novo, porque eu esqueci. E aí a vizinha não gostou, ela ficou braba. E quando ela falou comigo, você tem que tirar o carro daqui, você não pode. Eu falei, rapaz, essa mulher nem me conhece, misericórdia. Mas eu falei para ela, boa noite. Desculpa, eu vou tirar o carro daqui. Aí eu tirei. E aí, de repente, um outro vizinho se mudou, porque tinha uns 3, 4 apartamentos que estavam abertos, estavam vagos. E aí, de repente, o porteiro chegou para mim e falou, rapaz, a vizinha falou que foi para cima de você com unhas e dentes. Porque no outro condomínio que ela morava, as pessoas eram muito marrentas, eram muito brigonas. Mas ela disse que você deu boa noite, pediu desculpa e tirou o carro. Falei, o certo a se fazer, vou brigar com a senhora. Aí ele falou, rapaz, mas ela falou que você é diferente. Aí eu falei, que bom. Só porque eu tenho educação? Teve nada a ver com a graça de Deus, teve a ver com a educação.
Aí eu falei, que bom. Aí de repente eu vi uma outra casa, que é nos fundos da onde eu moro, e aí eles estavam fazendo um culto de ações de graça. Eu falei, rapaz, que bom. E aí eu descobri que esse culto estava feito por uma irmã que não ia morar lá, mas que estava abençoando a casa de um casal que iria morar lá. E aí Deus falou comigo, você vai ajudar esse casal a se aproximar de mim. Aí eu falei, é fácil, o coração dele já está aberto, já botaram um culto de ações de graça para abençoar. E aí eu que não sou bobo nem nada, filho de pastor já há um tempo, eu estava na garagem e eles na varanda cantando, e aí o casal olhou para mim e eu comecei a cantar também. Botei até a mão pro alto, rendi graças a Deus. Aí um falou pro outro, cara, que ele é crente, ele é crente, ele é crente. Pastor, por que você está contando isso? Porque eu percebi que eu precisava estar disponível para Deus, para aquilo que Ele vai fazer ainda naquele prédio, para que sim, Ele possa me levar, para que eu venha viver aquilo que eu quero. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas das vezes nós nos encontramos lutando contra a vontade de Deus. E se você não estiver disponível para a vontade de Deus, tem muita coisa que Deus não vai realizar na tua vida, tem muita coisa que Deus não vai realizar sobre a tua casa, tem sonhos que Deus não vai projetar. Escute o seguinte, Deus não vai negociar com o teu tempo, com o teu trabalho, com a tua faculdade, com os teus sonhos, com os teus projetos. Você precisa entender que tudo tem que estar estabelecido nele, e por ele são todas as coisas. O que Deus tem para realizar na sua vida são sonhos grandes, são sonhos gigantes. Mas se os teus sonhos, os teus projetos não estiver alinhado com Ele, se prepare para ter uma vida de frustração. Por quê, pastor? Porque você já tem um conhecimento da palavra de Deus. Eu estou falando para uma igreja que está participando da Santa Ceia. Não são pessoas que foram convidadas, nem todos. Mas são pessoas que já entendem o real entendimento e a dimensão daquilo que fazem parte. E se você for negociar a tua vinda à casa do Senhor com o teu cansaço, se prepare para começar a servir a Deus com 70 anos. Porque você vai trabalhar até o final dos seus dias. Se você negociar com Deus por conta do teu casamento, pastor, mas eu estou recém-casado, mas daqui a pouco vai vir um filho, vai vir 2 filhos. A tendência é as coisas tomarem uma proporção maior. Eu conheço gente que falou, pastor, eu vou começar a servir a Deus quando acabar a faculdade. Quando acabar a faculdade eu vou me entregar por inteiro. Aí veio a pós. Aí veio o doutorado, aí veio a empresa, aí veio a chefia, aí veio tanta coisa, mas tanta coisa, que a pessoa não entendeu que a primazia tem que ser de Deus. Pastor, mas eu venho para o culto, eu entrego o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Irmão, você não faz mais do que a tua obrigação, eu não faço mais do que a minha obrigação. Uma vez eu vi um homem falando para mim, pastor, eu já não peco, Deus sabe disso. Eu falei, mas você não peca, não é por conta de Deus, você não peca para ir morar no céu. Porque se você pecar, você vai para o inferno. De vez em quando a gente olha para Deus e fala, Deus, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo aquilo, eu já estou fazendo aquilo outro. E eu fico imaginando Deus do céu, você está fazendo mais do que a tua obrigação. Quer morar no céu, não tem que pecar. Quer viver comigo, tem que ter intimidade. Quer ver o reino de Deus, tem que ter paz. Eu vim aqui te lembrar que o que nós estamos fazendo é somente a nossa obrigação. Vir para a igreja não é somente a obrigação. Servir a Deus é obrigação que você tem que ter. Amar a Deus é uma obrigação que você tem que ter. Não, pastor, eu estou fazendo a obra. Não. Obra de Deus não é vir para a igreja. Obra de Deus não é amar o teu irmão. Amar o teu irmão é mandamento. Obra de Deus não é participar da Santa Ceia. Vir à Santa Ceia é obediência. O que é obra de Deus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é obra de Deus. É quando as pessoas olham para você e veem a graça do Todo-Poderoso. É quando teus vizinhos olham para você e veem a unção de Deus. É quando tu abre a tua boca e não tem vergonha nenhuma em dizer, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Aí alguém vai dizer, mas a tua casa, olha como é que está, mas a tua vida, olha como é que está. E aí você vai jogar na cara de alguém e dizer, não tem nada a ver com a minha vida está, mas tem a ver com aquele a quem eu sirvo. Porque estando no baixo, ou estando no alto, estando por cima, ou estou vivendo em momento de escassez, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Então eu vim aqui te lembrar que a fé sem obras, ela é morta. Você está falando de Jesus onde você trabalha? Pastor, todo mundo já sabe que eu sou crente. Isso não é o suficiente. Quer, por exemplo? Vamos para Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Mas por onde ele passa, ele está pregando o Evangelho. Por onde ele passa, ele está curando e está transformando.
Por onde ele passa, ele está manifestando o reino de Deus aqui na terra. O maior exemplo que nós tivemos. E por que eu fiz a questão de ver, de falar para você desses 3 homens, 3 características diferentes. Mas uma coisa os une. Além da graça de Deus, é o coração disponível em fazer a obra de Deus. Está Pedro e João indo para a igreja. E aí de repente tem um coxo que olha para eles e me dá uma esmola. Nós não temos nada, mas o que nós temos eu te dou. Levanta e anda. Isso é obra de Deus. Eles não simplesmente passaram. Eles pararam e efetuaram a obra de Deus. Você está vendo o apóstolo Paulo. A biografia de Paulo vai dizer que ele sempre foi entusiasmado depois que Deus o converteu no caminho de Damasco. Ele sempre foi entusiasmado em fazer. Mas Atos capítulo 13 vai dizer: então o Espírito apartou a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Você está vendo o Apocalipse capítulo 1. João está preso na ilha de Patmos. E Deus de repente abre a janela dos céus e dá a ele a revelação de tudo que nós vamos viver no futuro. De tudo que vai acontecer e da eternidade para onde nós vamos morar. Agora aprenda uma coisa: Deus não chama quem não quer. Deus não dá visão a qualquer um e nem dá dons a quem não está na obra dele. Repare que esses 3 homens, eles estão vivendo, andando e manifestando aquilo que Jesus os ensinou dia após dia, curando, falando da palavra, sendo missionário. E mesmo João, quando está preso, ainda tem intimidade com Deus, para que Deus abra a janela dos céus sobre a vida dele e exponha aquilo que está no livro de Apocalipse. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem tanta gente hoje querendo tanta coisa dos céus, mas não está fazendo nada para o reino de Deus. Deus não está usando Pedro porque ele é qualquer um, é alguém que anuncia o evangelho. Deus não está usando Paulo porque é qualquer um, é alguém que coloca o seu coração na obra missionária. Deus não dá a visão a João por qualquer um, porque João está preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho ao Senhor. Sabe qual é o problema que eu e você temos hoje? É que a gente quer tanta coisa de Deus, mas a gente não está disponível para dar nada para Ele. Pastor, mas eu dou meu dízimo. Para ele repreender o devorador. Tem gente que não é crente e dá o dízimo. Pastor, mas eu dou a minha oferta. Tem gente que é crente e não dá oferta. Desculpa, aí que dá oferta. Pastor, mas eu venho para a igreja. Você precisa estar no corpo de Cristo. Porque você longe do corpo, você é presa fácil para o inimigo destruir. Pastor, mas eu trabalho como obreiro. Pastor, mas eu sou pastor, mas eu toco. É a chamada que Deus nos deu. Pastor, mas eu não tenho chamada ainda, eu não prego, eu não canto, eu não toco, eu não sou obreiro, eu não faço nada. Mas todos nós fomos chamados para ser servo de Deus. Não há como usar essa desculpa para os céus em falar que não tem dom, não sabe cantar, não sabe pregar, não tem dom de visão, não tem isso, não tem aquilo outro. A realidade é que a gente fica dando desculpa para a eternidade. E tem um Deus hoje na Santa Ceia nos dizendo: meu filho, eu te dei saúde para a honra e glória do meu nome. A família que eu te dei é para a honra e glória do meu nome. O ministério que eu te dei é para a honra e glória do meu nome. A faculdade que eu te dei é para a honra e glória do meu nome. O cargo que eu te dei nessa empresa é para a honra e glória do meu nome. E se você não manifestar as obras dos céus nessa terra, não haverá sucesso naquilo que você faz. Diga para quem está do seu lado: você está fazendo a obra de Deus? Não precisa responder. Aprende uma coisa. A obra de Deus, ela conta comigo e com você. Ela não depende de mim e de você, mas ela conta comigo e com você. Pastor, mas o mundo jaz no maligno, mas não é dele. Nós somos a última resistência. Pastor, mas o mundo está violento, Talvez, estou colocando no campo do talvez, porque eu não sou Deus e não posso bater o martelo, mas talvez muita coisa está ruim, porque nós estamos acovardados. Pare e pensa. Talvez muita coisa está ruim, porque nós não estamos disponíveis para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Já desse eu estava conversando com um amigo, um colega ministerial de outra denominação.
E ele falou para mim: rapaz, o teu pastor, nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, ele é brabo, né? Eu não sei como é que ele tem tanta disposição, ele falando. Eu olhei nos olhos dele, eu falei para ele: você acha que ele não cansa? Ele é homem também, ele não é super-herói. Você acha que a carne não cansa? Você acha que a mente não estressa? Aí ele falou assim para mim: mas Deus deu esse chamado a ele. Eu falei: não. Chamado de guerrear pela família, todos nós temos. Chamado de ir contra as coisas erradas, todos nós temos. Aí, ele falou um negocinho que eu não vou falar aqui, que eu não gostei muito, e eu sou um defensor do meu pastor. Aí eu falei: sabe qual é o problema? É que enquanto o meu pastor está botando a cara e não tem medo do diabo, o teu está escondido dentro de 4 paredes de uma igreja. Aí ele olhou para mim, ele: Anderson, cuidado. Eu falei: não, cuidado não. Você não falou? Agora escuta. Eu falei: porque se todos nós, ou se todos os grandes somassem força para defender o evangelho, as coisas não estariam do jeito que está. Mas tem muita gente preso dentro de 4 paredes. Ele olhou para mim e abaixou a cabeça. Porque a realidade é que enquanto tiver um coração disponível, Deus vai realizar algo extraordinário. Aí, um dia desse, conversando com uma pessoa aqui da igreja, falou: pastor, e essa área aqui, a gente não precisa melhorar? Eu falei: precisa. E ela: por que a gente não melhora? Eu falei: porque você não trabalha. Você quer tanto que o líder faça, quer tanto que o obreiro faça, e você faz o quê? A pessoa não soube me responder. Eu não quis ser rude com a pessoa, não foi isso. Mas eu falei para essa pessoa: enquanto estiverem pessoas que não queiram fazer, outras sempre serão sobrecarregadas. E nem sempre vai dar para fazer tudo. Nem sempre vai dar para olhar tudo. Nem sempre vai dar para manifestar tudo. Aí eu falei para essa pessoa: sabe por que a Bíblia vai dizer que o corpo de Cristo, na verdade a igreja do Senhor é um corpo? Porque cada um tem uma forma de se locomover, de agir. Cada um tem uma utilidade. Essa é a realidade. Essa pessoa falou para mim: pastor, conta comigo, que a partir de setembro eu vou servir. Eu falei: não, cara, não é a partir de setembro, é agora. Deus não está querendo com você dia 1º de setembro, Deus está querendo com você agora. Era dia 10, dia 11 de agosto, alguma coisa assim. E eu falei para ele: mas sabe por que você está projetando para setembro? Porque os teus projetos estão vindo antes dos projetos de Deus. E aí chega em setembro, vai acontecer alguma coisa. Chega em outubro, vai acontecer alguma coisa. E você sempre vai ficar inerte àquilo que Deus pode manifestar na tua vida. Pastor, por que você está pregando isso? Para você acordar. E entender que dá para encaixar a obra do Senhor nos teus sonhos. Dá para encaixar a obra do Senhor nos teus projetos. Pastor, eu não sou um pregador, eu não vou ficar igual o Senhor no altar, mas você pode pregar para quem está do teu lado. A obra de Deus não é feita só na igreja não, irmãos. Nem todo mundo vai virar diácono, nem todo mundo vai virar obreiro, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai liderar. Mas todos nós somos servos a sermos úteis pelo evangelho. Onde você trabalha, você está falando de Deus. Onde você mora, você está falando do reino. Você está manifestando as obras do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa que eu e minha esposa sempre fazemos todo ano, trabalho solidário. Eu não posto porque eu não gosto de postar. Só posto quando é da igreja. Para a sociedade saber que a igreja do Senhor faz. A igreja do Senhor trabalha, mas eu não gosto de postar. As crianças que a gente adota no final do ano, dá um tênis, dá uma camisa. Sabe, os lugares que a gente vai, e eu tiro do meu dinheiro, sabe, para poder dar uma cesta básica para alguém. Porque isso é evangelho, irmãos, isso é obra. Só que a gente quer tanto pra gente, tanto pra gente, tanto pra gente. É campanha atrás de campanha que a gente está esquecendo dos outros. E aí a gente fala: a Bíblia vai falar que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Começou com a gente. Porque o verdadeiro amor, quem conhece, é eu e você, o amor incondicional. Só que a partir do momento em que eu isento a minha responsabilidade com a obra do Senhor, irmãos, o Espírito Santo de Deus não vai queimar como queimava antes. É por isso que você vê tanta gente falando: pastor, quando eu estava no primeiro amor, eu não gosto dessa parte, sabe? Quando eu estava no primeiro amor, porque parece que agora a gente está no 10º, no 15º, sabe, no 20º. E na verdade o amor a ele tem que ser o primeiro. Só que a gente trata
Vamos ser bem sinceros? Tudo na nossa vida, irmãos, o tempo apaga. Você no início do casamento, lua de mel, flores, vela para cá, vela para lá, eu te amo, papapá. Meu Deus, você chega em casa, pétalas de rosa. Coisa linda. Ele faz a comida, ela faz a comida. Casa sempre limpa. Passa o tempo, 15 anos de casado, 20 anos de casado. Nem fala mais eu te amo. As coisas não são mais a mesma. Por quê? Porque o tempo do amadurecimento acaba trazendo o tempo do afastamento. Você quer ver uma coisa? Um dia desse minha esposa estava reclamando. Ela, Anderson, quando você começou a dirigir, sei lá, 15 anos atrás, eu tenho quantos anos? 36? 36, misericórdia. Tirei minha carteira, acho que eu tinha 20. Não bota 16 anos atrás. Ela falou, você sempre dirigiu com mais responsabilidade. Hoje você está correndo muito. Eu falei, amor, não estou correndo, amor, mas... você está correndo muito. Aí quando eu olhei para o velocímetro, eu falei, rapaz, ela está certa. Ela falou, você está um pouco imprudente. Eu falei, não é imprudente, é porque, Michele, tu acabou de tirar a carteira agora, calma. Quando tu entrou para a faculdade, eu já estava dando aula. Fica em paz. Aí ela, então abre aí para ver quantas multas tem. Quando eu abri, eu falei, sangue do Cordeiro. Ela, velocidade, não para no sinal. Eu falei, mas o Rio de Janeiro está perigoso, não dá para parar no sinal. Ela, mas meio-dia. Falei, como é que ela viu a hora? Misericórdia, Senhor. E aí eu reparei, rapaz, estou imprudente. O tempo passou e ao invés de eu amadurecer, eu achei que já sabia tudo, então eu já podia fazer o que queria. Falei, rapaz, agora eu tenho 2 filhas, eu tenho que ir mais devagar. Comecei a andar mais devagar. Comecei a parar no sinal vermelho, que se Deus não guardar, vão vigiar o sentinela. E na casa do Senhor é a mesma coisa. A gente aceita Jesus, a gente está empolgado em fazer e acontecer, em projetar, só que o tempo passa. As experiências vêm. E ao invés de marcar a gente para o lado positivo, marca a gente para o lado negativo. Não responde, mas fala para você. Você tem pregado o evangelho como você pregava antes? Você tem vivido uma vida de santidade como você vivia antes? O teu ministério, o ministério que Deus te deu, é como era antes. Pastor, mas agora eu amadureci, então tem que estar melhor. Pastor, mas agora eu tenho mais experiências, então tem que estar melhor. Porque quanto mais tempo a gente tem com Ele, mais a gente quer orar, mais a gente quer ler, mais a gente quer buscar. Por que está sendo ao inverso? Por que nós estamos orando menos? Por que nós estamos buscando menos os dons espirituais? Por que nós falamos menos em língua? Por que não vemos mais demônios na igreja sendo expulsos, pessoas entrando e sendo libertas? Por que os milagres não acontecem mais? Tem a ver com Deus que fechou a janela dos céus? Não. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus que está manifestando em nós? Não. Tem a ver com o amadurecimento reverso que nós estamos tendo. Que ao invés de dia após dia sermos acrescentados, nós estamos diminuindo. Ao invés de dia após dia. Tem gente que às vezes chega no domingo, mais um domingo, hoje é dia de ir para a igreja, tem que ir, né? Não, não tem que ir. Você tem que vir com o coração alegre, por quê? Porque é o dia que fez o Senhor, é o dia de celebrar, é o dia de exaltar. Você tem que glorificar o nome dEle. Mas parece que o conhecimento e a maturidade está trazendo o reverso daquilo que Deus quer para a nossa vida. E a gente fica se perguntando por que Deus não age mais. Por que Deus não faz mais? Por que Deus não faz? Tem a ver com Ele ou tem a ver com a gente? Será que o nosso amor diminuiu? Será que a chama do Espírito Santo, ela se apagou? Pastor, mas Levítico vai dizer, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Diga para quem está do seu lado, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Diga para quem está do seu lado, o altar é a sua vida. Só que deixa eu te falar uma coisa, depois você vai lá ler a palavra de Deus em Levíticos. A gente pregou isso tantas vezes errado. E ouviu tantas vezes errado. O fogo não tem nada a ver com o fogo que Deus vai descer dos céus. O fogo tem a ver com o fogo que você acende na terra. Não está escrito em Levítico, então Deus desceu um fogo do céu, não. Está escrito em Levítico, então o sacerdote vai preparar o altar. Vai separar a oferta. Vai colocar a oferta. Vai acender o altar. A oferta vai queimar totalmente. Todos os dias, depois que ela for queimada, o sacerdote vai tirar as cinzas, vai jogar num lugar limpo, vai trocar as suas vestes porque sujou, vai pegar outra oferta e vai queimar no altar. Sabe o que Levítico está dizendo? O fogo quem acende é você. A oferta quem se preocupa é você.
O altar que mantém limpo é você. O cuidado de tudo não tem nada a ver com Deus. Deus só está dizendo, é assim que eu quero. Deus só está dizendo, é assim que tem que ser. E às vezes a gente fica esperando, escute isso, algumas projeções dos céus. E eu sou ousado em te dizer que às vezes Deus fica olhando, meu filho, faça, haja, para que haja o reagir. Eu sou ousado em te dizer que tem muita coisa que a gente ainda não viveu porque a gente entendeu errado. A gente fica esperando do céu para a terra. E Deus está dizendo, é da terra para o céu. É você que precisa se manifestar. Eu escutei uma mensagem do nosso pastor um dia desse no YouTube, uma mensagem que ele já pregou na Santa Ceia. E aí eu falei para Michele, nós estamos fazendo errado. Nós estamos invocando, escute isso, você vai me entender. Nós estamos invocando a presença de Deus, os céus, para a nossa casa. Porque um dia desse eu me peguei em casa cantando, deixa o céu descer, é uma música bonita, não tem nada contra. Mas depois que eu assisti essa mensagem do pastor, eu falei, está errado. Nós estamos pedindo para o céu descer, não. Deus não tem que descer ao nosso nível, é nós que temos que ir ao nível dele. Eu falei, nós estamos orando errado, amor. A gente está orando, Senhor, desce. Senhor, traz o céu para essa casa. E eu falei para ela, não, está errado. Nós que temos que elevar o nível da nossa casa para o céu. Ela falou, amor, o que nós vamos fazer? Vamos orar mais. Vamos ler mais a Bíblia, vamos fazer mais culto doméstico, vamos colocar mais hinos de adoração, vamos falar mais de Deus nessa casa, vamos profetizar dentro dessa casa, vamos orar com a Bíblia na mão, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É você elevar o nível da terra para o céu. É você entender que não é Deus que tem que descer, é você que tem que subir, irmão. Quantas vezes nós fizemos errado? Deus desce, e Deus está dizendo, eu não preciso descer, a minha graça já está contigo, a minha presença já caminha contigo, é você que tem que subir. Pastor, e como é que eu vou subir? Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que buscar mais, tem que estar mais disponível para a casa do Senhor. Não adianta querer que Deus faça um modelo sobrenatural, você agindo da mesma forma. Quando eu entrego aquilo que ninguém entrega, Ele reage como ninguém nunca vai reagir. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer que seja do nosso jeito, enquanto as coisas estão dando certo. Enquanto tudo está dando certo, é fácil bancar. Mas quando Deus começa a apertar, quando Deus começa a arrochar, é que a gente vai buscar. E eu vim ser ousado em te dizer, seja disponível para a obra do Senhor. Não espere Deus apertar as coisas. Ah, pastor, mas eu estou esperando Deus usar alguém para falar comigo. Irmãos, eu já fui um crente assim, esperando Deus falar através de alguém. Eu não preciso que Deus fale aquilo que já está escrito. Eu não preciso que Deus me lembre aquilo que Ele já falou um monte de vezes. Sabe uma oração inócua? Oração que não tem sentido? Deus, me dá força para ler a Bíblia. Irmão, não peça isso. Deus não vai te dar força para ler a Bíblia. Deus, me dá força para orar. Os céus não vão reagir a essa oração. Deus, me dá força para ir para a tua casa. Deus não vai pegar na tua mão e vai te trazer aqui, irmãos. Você pede a Deus força para trabalhar? Você levanta e trabalha. Porque se você não trabalhar, você não vai ganhar. Você pede a Deus força para comer? Não, você está com fome, você come. Você pede a Deus força, Deus me dá força para beber água? Não. Por quê? Porque são coisas que você tem que fazer. E a gente fica colocando, escute isso, uma barreira com o mundo espiritual. E aí nós queremos que pessoas comprem guerra, as nossas guerras, que nós já podemos ter vencido. Nós queremos que os céus deem um acesso que já está aberto. Você quer uma coisa que eu não aceito, irmão? É o diabo querer entrar na minha casa. Ai, irmãos. Às vezes eu fico vendo alguns crentes falando, pastor, o diabo foi lá perturbar essa noite. Ele já foi umas 3 vezes querer me perturbar. Umas 3 vezes. Mas porque Deus queria me acordar para algum sentido. Porque todas as vezes antes de dormir, irmão, eu coloco
a presença de Deus na minha casa, eu boto a mão na cabeça das minhas filhas, eu boto a mão na cabeça da minha esposa. Aí você vai falar, pastor, é porque você é pastor, só que lá em casa eu sou marido e pai. Minhas filhas não me chamam de pastor dentro de casa. Minha mulher não vai ficar, ô pastor Anderson, vem jantar. Não, pelo amor de Deus. Sou marido e sou pai. Eu vou para a varanda, eu abençoo, irmãos. Abençoo, sabe por quê? Porque todos os dias, hoje é dia, segunda-feira, eu chego em casa, é uma macumba nessa esquina, uma macumba nessa esquina, uma macumba nessa esquina e outra nessa esquina. É o meu quarteirão fechado por trabalhos pesados. Um dia desse mataram até um cachorro, irmão. Falei, coisa pesada. Só que quando eu chego em casa, irmão, eu entro na varanda e falo, Senhor, eu te peço que tu envie os teus anjos a proteger toda essa rua. Eu não estou pedindo mais só pela minha casa não, irmão. Pedir pela minha casa é muito pouco. Eu estou pedindo pelo prédio, eu estou pedindo pela rua. Por quê? Porque o meu Deus tem poder para isso. Eu falo, Senhor, envia teus anjos para esse quarteirão. Senhor, desfaz aquilo lá, desfaz aquele outro lá, aqueles dois que estão lá atrás, cancela os projetos do inimigo. E eu não tenho vergonha de ficar falando baixo. Sabe por quê? Porque quando eu era pagodeiro eu botava o som alto. Quando eu era funkeiro eu falava aquelas músicas com palavrão alto. E agora cheguei na casa do Senhor, o pastor Anderson ficou educado. Não, fiquei educado sim, mas um pouquinho escandaloso. Eu vou para minha varanda e eu grito, Senhor, há poder no teu nome. Essa rua é tua, esse prédio é teu, essas vidas são tuas. E tudo aquilo que o inimigo armou, que o Senhor venha destruir pela autoridade no teu nome. Aí eu grito bem alto, essa noite essa rua terá paz, a minha casa terá paz, com paz me deito e logo pego no sono. E agora eu estou com uma frase no mundo espiritual, eu sempre falo, eu cancelo toda a perturbação do inferno sobre o meu apartamento, eu selo as portas com teu sangue, a janela e os umbrais com a tua presença e com o teu sangue, para que nenhum espírito entre, e se entrou, Senhor, agora que possa bater em retirada, porque a minha casa está no nível dos céus. Você precisa abrir os teus olhos espirituais. Quanto mais tu se dedica, quanto mais tu faz, mais intimidade, mais autoridade você tem. Eu termino dizendo, discernimento, autoridade, graça e poder não vem só no buscar. A gente tem mania de achar que o buscar é só vir para a igreja. Não é. Eu vou repetir de novo. A fé sem obras, ela é um conjunto. Eu preciso ter fé, mas eu preciso estar disponível para a casa do Senhor. Pastor, eu estava até disponível, mas fiquei triste. Bem-vindo. É porque alguém me entristeceu, bem-vindo. É porque alguém fez cara feia para mim, irmão. É porque alguém não me deu a paz do Senhor. É porque alguém falou palavras para mim, irmão. Se você deixar de trabalhar na casa do Senhor porque alguém falou palavras, Deus precisa te amadurecer. Porque você não vai deixar de trabalhar porque o teu chefe te disse palavras. Tu não vai pedir demissão porque o teu chefe te disse palavras. Irmão, pelo amor de Deus. A gente está num novo nível de maturidade com Deus. Sabe quantas vezes eu ouvi um monte de besteira? Quantas vezes? Não vai dar certo. Quantas vezes eu ouvi? Uma foi quando eu vim para cá. Cheguei aqui com 29 anos. Você é muito novo para essa igreja. A igreja vai ser destruída na tua mão. Que raiva que me deu. Mas a minha raiva não me coloca dentro de um quarto para chorar. A minha raiva me proporciona o desenvolver do ministério para que o nome dele seja glorificado. A mesma pessoa que falou isso, há um ano atrás eu trouxe ela para pregar. Sem raiva nenhuma, não tem esse negócio de raiva, de ódio, não tem esse negócio não, irmão. Eu trouxe ela para pregar. Pregou, foi usado por Deus. No gabinete falou para mim, eu quero te pedir desculpa. Eu falei, desculpa pelo quê? Porque um dia, em 2018, eu falei assim. Eu falei, pastor, esquece isso daí. Já foi. Aí ele, não, mas eu não devia ter falado. Eu falei, mas que bom que falou. Que me deu uma raiva. E a raiva se tornou combustível para que o nome de Deus fosse glorificado. Aí ele disse para mim, que bom que você não parou. Aí eu falei, pastor, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor e a gratidão por quem tu és, se o diabo não consegue me parar, palavras de homens algum conseguirão me parar.
Se o inferno não consegue me parar, se macumba com o meu nome não consegue me parar, se o ódio do capeta não consegue me parar, se as perturbações dele no mundo espiritual não conseguem me parar, nada que o homem falar vai fazer eu desistir daquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Que nessa Santa Ceia, o Espírito Santo agite o teu ser. Se ele tiver que te incomodar a madrugada inteira, que ele te incomode. Se ele tiver que agitar o teu coração amanhã, que ele agite. Se ele tiver que perturbar a tua mente por esses dias, que ele perturbe. Mas o desejo do meu coração é que a eternidade te agite, para você ser aquilo que Deus projetou. Não só um excelente marido, não só uma grande esposa, não só um filho obediente, não só um dizimista fiel, não só um ofertante liberal, não só um grande obreiro, não só um grande músico, não só um bom pastor, mas que Deus conte com você por onde você estiver e por onde tu pisar a planta do teu pé. Eu profetizo sobre a tua vida, a graça e a unção de Deus será extraordinária sobre você. Aonde tu estiver, o evangelho será anunciado. Aonde tu estiver, as obras solidárias serão feitas. Deus vai mexer na tua estrutura, mas a bandeira do evangelho será fincada sobre a tua vida, e todos saberão: ele carrega o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Se prepare, teu trabalho vai ser diferente, porque Deus vai te usar lá. Essa empresa vai ser diferente, porque o nome de Deus será glorificado lá. Esse colégio vai ser diferente, essa faculdade vai ser diferente, esse cargo público vai ser diferente. Aonde você estiver, Deus vai te dar força, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência. Eu profetizo, tu não serás só um crente de banco, alguém que senta, ouve e vai embora, alguém que senta, ouve e sai logo ali. Tu vai ser um crente que vai manifestar o evangelho genuíno da salvação. Deus vai enviar pessoas até você, Deus vai enviar gente até você, e a palavra será: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo leva o homem para o céu. Eu profetizo, uma revolução acontecerá a partir da tua vida. Que assim seja sobre você, que assim seja sobre a tua casa, que os nossos filhos possam ser uma cópia de nós, homens e mulheres com autoridade, que apregoam o evangelho da salvação por onde passam. Recebe essa palavra, crente. Eu sinto Deus aqui. Deus vai colocar palavras na tua boca para tu falar para gente grande. Deus vai colocar palavras na tua boca. Deus vai aproximar gente de você, porque tu carrega aquilo que o mundo precisa. Deus vai colocar gente no teu caminho, porque tu carrega aquilo que transforma o homem, aquilo que tira o homem do inferno e leva para o céu. Então se prepara. A partir dessa Santa Ceia, o desejo do meu coração e a profecia que eu libero da eternidade é que Satanás vai ter que bater em retirada, porque aonde tu pisar a planta do teu pé, o evangelho será anunciado. Vira para quem está do seu lado e diga: seja disponível. Seja disponível. Deixa arder mais uma vez aí a graça de Deus. Deixa arder mais uma vez o poder do Espírito Santo de Deus. Deixa arder. Deixa Deus te motivar um pouquinho mais. Eu sei que alguns de nós já passaram tanta coisa. Pastor, mas é porque na outra igreja esquece o passado. Você está numa nova vida com Cristo. Deus te trouxe para um outro lugar. Não deixe as sombras do passado impedirem de Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida a partir de hoje. O que ficou no passado só serviu para nos amadurecer. As coisas velhas se passaram. Tem um tempo novo chegando para a tua vida. E nesse tempo Deus conta com você para ser disponível.
Deus conta com você para ser igual ao apóstolo Paulo, igual a João, igual a Pedro. Gente que colocou o coração na obra. Gente que colocou o tempo nas mãos de Deus. Gente que entendeu por Ele e para Ele são todas as coisas. Bota a mão no teu coração. Eu profetizo que Deus vai tirar toda a maturidade reversa do teu coração. Experiências ministeriais que Deus te deu. Experiências sobrenaturais que Deus te deu, que ao invés de catalisarem em você um obreiro novo, um homem novo, uma mulher nova, cheio da graça, diminuíram, fizeram a tua fé esmorecer. Eu profetizo, tu vai arder como ardia antes, tu vai queimar o teu coração como queimava antes, tu vai adorar como adorava antes, tu vai pregar como pregava antes. O dom de visão vai voltar, o dom de falar em línguas tu vai ter novamente, o dom de interpretação de sonho Deus vai ativar novamente no teu coração. Eu profetizo, nenhuma maturidade do passado irá impedir o Deus de coisas novas ativar a tua vida, ativar a tua história e escrever um novo capítulo no teu ministério. Se coloque de pé.